Sim. Legal. Rafa, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Beleza, legal, pessoal. Ó, já deu 5 minutos de tolerância. Eu vou compartilhar a tela e nós vamos começar a transmissão. E hoje é o lançamento, né, cara? Então, eu vou pedir pro Vini começar a gravar a tela. Já está. Aí, pessoal, só vou pedir para vocês puderem desativar o som aqui só enquanto a gente... Eu vou desativar aqui para vocês. E aí, no final, a gente vai dar os últimos 10 minutos para vocês tirarem a dúvida, falar alguma coisa. Aí, por enquanto, eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês no mudo, tá bom? Aí, no final, a gente abre aí para a gente trocar uma ideia. Beleza? Beleza, muito bom. Então, vamos lá, Marcelo. Cara, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Qualquer novidade, vocês batem no vidro aí, tá? Levanta a mão. Isto. Bom, então vamos lá, Marcelo. Vamos mostrar para o pessoal o que a gente vai estudar hoje, o que a gente vai aprender. Legal, vamos lá. Opa, aconteceu aqui. Beleza, eu já sei, cometi uma falha aqui. Compartilhar a tela. Tela inteira. Já está compartilhando, beleza. Show. Show aqui. Aí vem aqui. Deixa eu só fazer uma observação. Pessoal, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. São tempos difíceis, tá bom? São tempos complicados esses que nós estamos vivendo, e Deus nos permitir se reunir virtualmente para, sabe, nos estimular, nos edificar, aumentar o nosso conhecimento, atingir as nossas metas, objetivos pessoais particulares, isso é uma bênção, tá? Saber que todos vocês estão aqui, estão saudáveis, estão respirando bem, enquanto milhares de pessoas estão internadas, entubadas, recebendo oxigênio. Cara, não é fácil. Então, eu não faço isso sem lembrar das pessoas que estão sofrendo. Então, fica aqui a minha palavra, né, de condolência a todos os familiares e a minha gratidão a Deus que me deu vida, fôlego, ao Vini, para a gente preparar essa apresentação com muito carinho, muito amor, dedicação a vocês que estão investindo quantias e também tempo, sobretudo tempo, nesse trabalho. Tá bom, pessoal? Vini, fala aí, cara, qual que é o roteiro de hoje aí? Vamos lá, então aqui a gente tem uns tópicos, né? Os 3 primeiros que a gente vai abordar hoje. Então, o primeiro tópico aqui é o aquário ideal. Então, qual é o cenário, né, para o nosso peixe, o aquário ideal, qual o modelo, o tamanho, o que precisa ter nesse aquário, o tipo de equipamento para ele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Parâmetros também, vamos falar um pouco sobre parâmetros, cenário de reprodução, então, que tipo de cenário, qual o ambiente, o melhor ambiente para o peixe poder procriar, poder ter esse cenário de reprodução. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E esses são os 3 tópicos de hoje, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar atento aí. Quem puder, eu peço que anote, né, o que a gente for passando. Vai rolar aí algumas perguntas, então vamos ver se vocês estão atentos. E é isso aí, vamos lá. Legal, legal. Pessoal, então, vamos lá, sejam bem-vindos ao curso Mentoria de Reprodução de Ciclistas Flowerhorn com Vini e Marcelo Alemar, tá? Depois, quando vocês tiverem acesso ao material, vocês vão poder ler. Então, eu vou primeiro fazer um acatado, vou dar uma pincelada sobre um pouquinho da história do Flowerhorn no mundo, na verdade, não só no Brasil, tá? Quando o Flowerhorn foi desenvolvido, cara, haviam muitas especulações de como é que esse peixe havia surgido. Um peixe diferente, não encontrado na natureza. Então, alguns diziam que era só o afã, o desejo de empresários ou de comerciantes que queriam ganhar dinheiro. Mas não se sabia dizer exatamente como foi que esse peixe surgiu, de onde surgiu e quais foram as matrizes que se usaram para chegar no que nós temos. É claro que 30 anos depois do surgimento do primeiro Flowerhorn na Malásia, esse peixe mudou demais, mudou pra caramba. Aliás, muitos reprodutores hoje, pessoal, já consideram algumas espécies de Flowerhorn como peixe puro. Peixe puro. O que eles querem dizer com isso? São peixes que já têm genética definida. Então, alguns ZZs, RD, SRD, por exemplo, Golden Base, e alguns Canfas, eles já são tão tarimbados que já são considerados como raça pura, tá? E eles são utilizados para fazer outras hibridações. Então, em 1990, 1994,
malasianos ou malaios trouxeram da América Central alguns peixes, os mideville, os red devil, os trimaculatos, trouxeram também os viejas sem espilo e trouxeram da China ou de Taiwan o papagaio de sangue puro. Então eles pegaram esses peixes, esses 5 ou 6 peixes, e começaram a cruzar entre si e foram obtendo resultados diversos, né? E vários criadores fazendo isso, foram aumentando as nuances, os aspectos, as características, e 10 anos depois, quase 10 anos depois, em 99 mais ou menos, eles começaram a definir com mais exatidão as classificações, como que esses peixes seriam chamados, entendidos, bem porque já haviam campeonatos falando sobre esse peixe, então eles tinham que definir as características. Beleza. 2 desses peixes receberam grande relevância, embora houvessem outros, e se vocês forem estudar o desenvolvimento da saga Flowerhorn, vocês vão ver que são dezenas de nuances, mas algumas delas receberam bastante proeminência. Os zezés, os canfas e os golden bases. Então, principalmente canfa e zezés. Hoje se fala muito, né, sobre esses peixes. Eu estou utilizando essa imagem aqui que mostra a evolução da criação dos Flowerhorns, e você vai ver lá em cima, aqui, ó, o primeiro, cara chata, o mideville. Depois você tem o red devil, você tem o trimaculato, você tem o sem espilo e você tem o papagaio. Aí as primeiras criações deram esses Flowerhorns que você vê embaixo, tá certo? Olha, dá uma olhadinha. Canfa, zezé, golden base. Aí para baixo, você vai ver várias nuances, os vários fenótipos que são possíveis de serem criados quando você vai desenvolvendo liagens a partir de matrizes diferentes. Então, aqui é igual você explicou na semana passada com as balinhas fine lá, né? Isso. Só que aqui é os Flowerhorn mesmo, né? A F1, F2, né? Exatamente. Na semana passada a gente mostrou os resultados das cruzas de 2 pais, você insere uma nova matriz, o resultado de uma nova matriz, e você vai obtendo resultados diferentes. Mas por essa página aqui, a gente já consegue ter uma dimensão da diversidade e da capacidade que esse peixe pode oferecer a um criador. Ou seja, embora você tenha correntes, linhas, linhagens que já estão estabelecidas, como é o caso do zezé e o canfa, e hoje você tem King Canfa, você tem os Canfa VIP, né? Você tem vários outros, os Canfa Black, por exemplo, são demais, os Vietnã, enfim. Você pode também desenvolver uma linhagem, uma criação, fazer uma cruz, hibridar e tirar um peixe diferente, que se tiver características peculiares a esta espécie, eu estou falando do coque, estou falando da flower, da flor, das barbatanas, da cauda, do prognatismo, do papo, do peitoral. Se você conseguir tirar peixes com coloração diferente, mas com essas características que já estão definidas, você pode se destacar no mercado da sua cidade, do seu estado, do país, né? Nós estamos reproduzindo algumas espécies de flowers aqui há um ano e meio, e resolvemos encabeçar essa mentoria. Então, perceba que se a gente trabalhar em conjunto, a gente pode, cara, com muita facilidade, num país continental como o Brasil, alçar voos muito fáceis, né? Então, beleza, legal. Algumas espécies já tarimbadas e que a gente ouve falar com muita facilidade, e aí você vê as setinhas, quer dizer, elas auxiliam na criação desses outros, Fader, Indo e Canfa Malau, Golden Base, Zenzu, que é o zezé, o Tanking, não é tanquinho não, tá, pessoal? Tanking. O Vitor já pensou que é tanquinho lá, né? É King Canfa. Então,
aqui são os principais, as principais nuances, né? E aí, para você poder visualizar esse peixe, e pessoal, quando a gente fala de flower horn, embora tenha vou dizer assim, o protocolo, você tem um protocolo, você tem uma classificação definida pela UFA, por exemplo, você vai ver muitas nuances, muitos peixes diferentes, tá bom? Muitos peixes diferentes, ok? Vamos lá. Então, macaco dourado, conhecido como Golden Moken. Olha só que peixe extraordinário, cara. Ó, um coque voltado para frente, um coque mais sutil, né, um hard coque, corpo arredondado, barbatanas arredondadas. Olha que coloração, olha que pigmentação. Um canfa, olha o canfa. Um hipercoque aí, um monster coque. As barbatanas muito parecidas ali também, embora o peixe esteja de lado. Você tem o base dourado, o base de ouro, que é o Golden Base. Olha que peixe sensacional. Essa mescla de vermelho com amarelo, essa cara amarela, tá vendo? Alguns são bem claros, assim, um fator bicolor, a frente mais avermelhada, o fundo, a cauda, o final das barbatanas mais dourados. Muito legal também. O King Canfa, aí, aqui tem algumas divergências, pessoal, algumas contradições, né? Ah, eu tenho um King Canfa, fulano tem um King Canfa. Ó, embora comercialmente falando hoje, você possa falar isso, ó, eu tô com King Canfa, quando surgiu essa ideia, estava muito mais relacionadas à matriz principal daquele criador. Então, qual é o seu King Canfa? O cara é lá na criação dele, ó, esse é meu King Canfa, que era o principal da criação dele, o mais top, o mais lindo, o da galáxia mesmo, sabe? O galaxial lá, aquele top. Mas hoje criou-se já, convencionou-se um dizer, uma ideia de que certos canfas são king. Quem sou eu para ir contra o mercado, né? Mas a ideia surgiu inicialmente com essa proposta. Qual que é o seu King Canfa? O meu King Canfa, o rei da minha ninhada, o rei das matrizes, é esse aqui. Mas, como quem dita tudo é o mercado, vamos com a onda, certo? Canfa Malau, bastante conhecido também. O Thai Silk, a seda tailandesa. Alguns conhecem como Flower Horn Platinum. Tem essa característica, né, prateada, azulada, por vezes esverdeada ou até arroxeada. O Indo Malau, olha só, olha que, cara, olha esses peixes, meu. Olha o Indo Malau, olha o Tanking. Show de bola, né, pessoal? Ô, Marcelo, acho que dá para falar agora a diferença, né? Vamos mostrar as classificações. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Não, acho que eu queria só mostrar esses peixes, porque são peixes que a gente quase não vê aqui no Brasil. A gente está muito acostumado a ver alguns EZs, né? Esses importados que vieram agora, por exemplo, SRD, Super Red Dragon, vê um canfinho ou outro, mas peixes nesse nível aqui, com essa estrutura, com essa coloração, com essa oxidação, com essa pigmentação, perolagem, chama de pier, ainda é difícil, né? Com coques fechados, enfim. Alguém aí tem um peixe, algum desses peixes que apareceram aqui? Faz assim ou assim, ó. Deixa eu ver. Pois é. Inclusive o cara que está ensinando, tá? Eu tenho 3 canfas importados aqui, cedidos pelo Lindalvo, para que a gente pudesse começar os nossos trabalhos de reprodução. Mas realmente é assim mesmo, tá, pessoal? Mas se a gente focar nas orientações que são dadas e no cuidado de reproduzir aquilo que tem qualidade, a gente vai chegar em algo parecido e vamos chegar nesse grupo junto, tá bom? Você falou de classificação, né? Sim, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Porque a Dani falou para falar mais perto do microfone. Tá ajeitada no microfone. Não sei se ela falou de mim, falou do Marcelo. Oi, Dani, beleza. Escrevam aí no chat, pessoal, se vocês não tiverem ouvido. Isso, a Dani falou que tá ruim aqui. Você fala, põe mais e eu tô mais perto aqui. Beleza. Era isso, falar um pouco sobre a classificação, essa diferença entre ZZ e Canfa. O pessoal confunde muitas vezes, né? A gente poderia falar um pouco sobre isso. Legal. Não sei se tiver alguma coisa para pontuar. Vamos, quem quiser falar agora, eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem hoje classificar
dizer este é ZZ e este é canfa? Alguém saberia dizer com facilidade? Se vocês puderem escrever no chat, porque aqui não tá aparecendo a foto de todo mundo, tá? Tem muita gente na sala, mas aqui só tá aparecendo. Tá, legal. Não quero tomar o tempo de vocês, tá? Beleza. Tá, mas é o seguinte, muitas pessoas lançam no grupo, pessoal, que flower é esse? Você já deve ter visto alguém falar isso, né? Pessoal, alguém sabe classificar esse flower aqui, por favor? Por que, pessoal, isso é assim? Porque é realmente difícil, até que você conheça as características peculiares, particulares, que são comuns, tá ok? São comuns a essa espécie. Vamos lá, pessoal. Espera só um minutinho. Os meus vizinhos aqui, meus cachorrinhos chegaram aqui, mas minha esposa já está chegando, tá bom? Beleza. Depois eu resolvo essa questão. Vamos lá, pessoal. ZZ versus Canfa. Vocês vão ver agora várias imagens cedidas pelo pessoal da KKSP e KK Belém, tá bom? Bruno Pantoja, Thiago La Sálvia, me concederam esse material para que eu pudesse estar dividindo conhecimento com vocês, tá bom? Então, quem puder printa a tela, quem puder grava a tela, quem puder anote. São materiais importantes que vão ajudar a gente a definir de uma vez por todas o que esses peixes são, ok? Pessoal, que peixe é esse que está diante de você aí? Esse peixe é um canfa ou esse peixe é um ZZ? Vou responder para vocês. Esse peixe é um ZZ, tá bom? Mas o que classifica ele como ZZ? A Dani respondeu, ó, ZZ. Legal. Aí, Dani, Ela tem ZZ em casa, fica fácil, né? Vamos lá, Dani, parabéns. Então vamos lá. Vocês vão observar que o ZZ tem uma conformação corporal triangular, como foi colocado aqui, para facilitar a sua vida. Tá vendo, pessoal? Ó, ó lá. Então, triangular, beleza? Essa é uma das características que denotam que esse peixe é um ZZ. Mas é só isso, Marcelo? Não, porque tem gente que cruza um canfa com ZZ. E aí você vai obter um canfa ZZ, ou um ZZ acanfado. Então, o que mais? O corpo é arqueado e as barbatanas quase que envolvem, mas separadamente, a cauda. Ok? Beleza? Olha lá. Olha esses riscos preto na cauda, que mostram que a cauda é arqueada, parece um arco. Outra coisa importante, eles, tantos quanto os canfas, possuem coques, na sua maioria. Só que os ZZs são precoces. Você vai ver ZZ pequeno com coque grande. Nos canfas, muitas vezes, são um pouquinho mais tardios, tá bom? Na parte do maxilar, da mandíbula, eles chamam isso de prognatismo. A parte de baixo do queixo é para frente. Ele é queixudo, tá certo? Os olhos dos ZZs, na maioria das vezes, são vermelhos e saltados. Eles são saltados do rosto. Quem conhece o peixe Oscar, vê que o Oscar tem um olho grandão, né? Às vezes até é difícil definir se ele está com Popeye, porque é um olho tão grande, né? Os ZZs, geralmente, ele tem um olho saltadinho. E o canfa, vou falar daqui a pouco do canfa, mas grudadinho no globo ocular aqui. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então vamos lá. Corpo triangular, barbatanas arqueadas, olho vermelho saltado, prognatismo, coque e, para findar, linha de flor e flor do dragão e lágrima do dragão. Então, é isso aqui, isso. Ó. Então você tem a lágrima do dragão, tem a linha de flores e tem a flor do dragão, que geralmente cresce junto com o coque. Então essas são particularidades de um ZZ bem marcado, bem definido. Mas em alguns casos, o que a gente vai ver são ZZs acanfados, não são ZZs puros, ok? Até aqui? Beleza. Eu estou olhando lá, pessoal, porque lá tem outra tela que mostra vocês, e aqui na minha tela só mostra o conteúdo, tá bom? E o Vini está toda hora aqui me dando uns toques. Agradeço ao Vini aí, se não fosse o Vini não seria possível essa transmissão. Vamos lá. Vou falar um pouquinho mais sobre o canfa. E aqui tem uma historinha, mas nós não vamos dar muito tempo a isso. Depois vocês veem, depois vocês leem. Olha só. Fala a verdade, é ou não é bem diferente os peixes? Não são bem diferentes?
Só que aqui eu fiz de propósito, tá, pessoal? Aqui está mostrando um ZZ mais juvenil, e eu disse para você, um canfa mais juvenil, porque os ZZs são mais precoces, mas aqui você consegue ver as questões de conformação. Vamos começar com a boca. A boca, ela é mais simétrica. Não tem esse prognatismo, esse papo, né? Esse queixão. Olha como é bem diferente a boquinha dele. O olho, ele é mais para dentro, não é saltado para fora. No seu corpo, você não vê um triângulo, você vê mais um quadrado do que um triângulo. E as barbatanas, abdominal ou anal e dorsal, elas quase que se encontram com a nadadeira, com a cauda. Olha só, percebe? Olha lá. Então, esse é um canfa, corpo quadrado, boca mais simétrica, as barbatanas dorsal e anal, elas quase encostam na nadadeira. Em alguns casos, o coque é mais embutido, em alguns casos. E, na maioria das vezes, o canfa, ele não tem a flor do dragão, não tem a lágrima do dragão, e nem sempre tem a linha de flower. Geralmente, ele é todo oxidado, todo perolado, e essas marcas não são marcas que se procuram num canfa. Conformação, nadadeiras, ausência de prognatismo mandibular e lábios espessos. Então, tá aí, ó. Esse é o canfa, ok? Vamos seguir mostrando ainda outros aspectos importantes nas classificações dos ZZs e canfas. Aí, ó. Fader. Geralmente, os faders têm uma coloração ou amarelo, esbranquiçado, ou vermelha. Nesse caso, é um fader bicolor, um macho e uma fêmea. Veja que é um fader ZZ. Por que um fader ZZ, Marcelo? O corpo é triangular. Vocês conseguem ver isso? Consegue, pessoal? Olha lá, um fader ZZ, tá vendo? Aqui, ó, um fader canfa. Olha lá, ó. Do lado esquerdo de quem vê, fader canfa. Do lado direito, fader ZZ. Barbatana arqueada, corpo triangular. A cauda, ela é menorzinha, né? Ela parece mais um diamante. Coque monstro, prognatismo, papo. Então, tá tudo bem claro aí. Aqui, o canfa, um coque mais sutil, nesse caso, mas tem big coque também, monster coque. As barbatanas quase que se colam na cauda. Olha lá. É isso aí. Vamos lá. Os Thai silks são considerados por muitos como canfa, tá? Muitas pessoas consideram os Thai silks como canfa, embora também haja a possibilidade de ter, olha lá, ó, o prognatismo mandibular, olha lá, ele tem o prognatismo, tem olho vermelho, do ZZ, ó, mas o corpo, embora ele seja curtinho, mais quadrado, as barbatanas quase se encostam, olha lá. Depois vocês vão poder olhar com um pouquinho mais de calma. Red magma, olha lá. O que caracteriza, né? Um ZZ red magma e um canfa red magma. Olha só. Perfeito? Ok, vamos lá. Esses aqui são os ZZs mais conhecidos, né? Mais proeminentes. E aí as pessoas dizem, mas o que faz dele um ZZ Red Dragon e um ZZ Super Red Dragon, né? Ó, olha lá. Até 50% do seu corpo é um Red Dragon. Se tiver mais do que 50%, é um Super Red Dragon. Tá vendo aí, ó? Olha só. São as figuras mais conhecidas, né, cara? Os ZZs RDs e os Super Red Dragon, os SRDs, são realmente os porta-vozes aí, né? Os porta-bandeiras dos Flower Horns. Esse aqui, ó, um pouco menos visto, que é o Blue Dragon. ZZ Blue Dragon, olha só. Olha que peixe extraordinário, cara. Olha a formação desse coque, as marcas. Peixe sensacional. Eu acho que até aqui, viu, pessoal, vocês já conseguem ter uma definição mais clara do que é um canfa e do que é um ZZ, lembrando que muito do que se vê hoje no Brasil, quando a gente fala de canfa, é na verdade um ZZ acanfado.
E aí você vai procurar essas características desses peixes para poder definir a sua classificação. Lembrando que nem sempre é possível fazer. Por quê? Por causa dos muitos cruzamentos entre espécies diferentes. Ô Marcelo, vamos fazer um tiratema aí, vamos mostrar mais coisa, mostrar na prática mesmo. O pessoal agora já acho que já teve uma noção um pouco dessas diferenças, mas vamos mostrar na prática, vamos mostrar mais coisa aí. O que você tem aí para apresentar? Você viu aí o Vini, né, cara? O Vini quer que vocês definam quem é o quê. Eu quero saber agora. Quero saber se vocês estão ligados. Então vamos ver, vamos lá. O que é que nós vamos levar em consideração? Coque, flor, boca e lábios, olhos, nadadeiras e caudas, tá bom? Então preste atenção. Pessoal, aqui eu fiz de propósito, tá muito difícil, né, para vocês definirem. Complicou a vida de vocês, mas qual que é o ZZ aí, pessoal? É o primeiro, é o número 1 ou é o número 2, vamos dizer aqui? É o do lado esquerdo? Número 1. Número 1. O número 1 é o ZZ, certo? Então a resposta que ficou para o outro é que o outro seja o canfa. Ó, essa explicação aqui, durante muito tempo, foi válida, tá? Que é a ideia de que o ZZ tem um coque maior. Mas hoje em dia, quem conhece o encrenca, o meu peixe, sabe que ele tem um monster coque, um coque gigante, e ele é um canfa. Então, existem claras exceções de que o coque possa ser o diferencial. A grande diferença no coque é que o coque do Zezé leva a marca preta da flor, tá vendo? Ó? Ele tem uma flower aqui, a flor do dragão no coque. Então, realmente, o primeiro é Zezé, o segundo é canfa. Vamos mudar os peixes para ver se a gente consegue definir. Embora já esteja escrito, né? Porque agora eu quero facilitar para vocês. Ó, vamos lá. Vejam. O primeiro, tem prognatismo? Tem. Tem flower line? Dupla, aliás. Tem flor da cabeça? Tem. Nas nadadeiras dorsal e anal são separadas da cauda? São separadas e arqueadas. A cauda parece um diamante? Parece. E também é o seguinte, a cauda do ZZ, quando ele envelhece, a cauda dá uma quedinha, a cauda quebra. Vocês vão ver muito comum o canfa assim, ó, a barbatana. E o do canfa, ela tem uma quedinha. Vocês vão observar isso. Então tá aí, ó, ZZ e canfa. Olha que canfa sensacional. Olha que ZZ. É um Super Red Dragon também, tá bom? Olha lá. A questão da boca, veja. O ZZ tem esse papo aqui embaixo, mais aberto, a boca, sabe? Eles chamam de prognatismo mandibular. Olha só. Então, beleza? O lábio superior é menor do que o inferior, ó. Outra informação aqui legal acerca deles, ó. Seria o mesmo que prolapso? Não, quem falou aí? Foi o Flávio. Flávio, seja bem-vindo, meu caro. Não, ó. Flávio. Ô, Flávio, seja bem-vindo. O prognatismo está na região... Flávio. Flávio, o prognatismo está na região mandibular. O prolapso está na região anal. Você vê, é uma coisa que acontece, na verdade, no intestino do peixe. Embora a palavra se pareça, prolapso, prognatismo, não, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente abordar, Flávio e demais companheiros aí, doenças, por exemplo, eu pretendo fazer depois uma série de reuniões para falar só sobre doenças e como tratar essas doenças em flower horns e ciclídeos americanos e também peixes amazônicos. Nós vamos falar sobre prolapso, que é muito comum aos peixes híbridos. Então tá aqui, ó. Os olhos do ZZ, é que nas fotos não dão para ver com muita clareza. Eles são esbugalhados, vermelhos e esbugalhados. Eles saem do corpo. Os canfas, por sua vez, não, é mais para dentro. Mas você já consegue ver alguma coisinha nessa imagem, tá vendo? Dá para anotar mesmo. Dá para anotar, ó. Não sei se vocês conseguem ver o mouse aí, ó. Mas é outra diferença dos ZZs. Ok. O que nós vamos olhar aqui? Vocês lembram da questão do corpo triangular? Vocês lembram da questão da flower? Vocês lembram das barbatanas dorsal e anal, arqueadas, longes da cauda? Tá aí, ó.
Olha só, corpo quadrado do Canfa, olha só. Vocês conseguem ver nitidamente as diferenças, pessoal? Conseguem ver? Conseguem perceber? Eu espero que depois desse nosso encontro, a gente consiga olhar para esses peixes e dar para ele um sentido mais próximo da realidade. A nossa dificuldade é o que eu te falei, são os zezés acanfados, né? Então, ó, nadadeiras dorsal e anal costumam se juntar na cauda, parecendo uma coisa só, enquanto os zezés são direcionadas para cima e para baixo, olha lá, ó. E a caudal costuma ser menor. Então, olha só a cauda de um e olha a cauda do outro. Nitidamente, a gente consegue perceber a diferença, e eu acho que a partir desse momento, a gente começa a olhar para esses peixes com uma outra ideia. Beleza? Aqui, ó, quando o zezé fica adulto, a cauda fica caída. E vocês vão perceber isso em muitas fotos, ok? Pessoal, quando a gente fala de criação de peixes, é um grande problema quando iniciantes vão comprar peixes e saem com esses peixes da loja sem uma orientação devida, sem a devida orientação do peixe que ele está levando. Por exemplo, o cara está comprando peixe. Oi, tudo bem? Você é aquarista? Você já tem aquário? Você conhece esse peixe? Por que você escolheu esse peixe? Por exemplo, né? Oh. Ó, Theo, eu tô de olho em vocês, viu, Theo? Tô aqui, mas tô olhando aí, cara. Vamos lá. Então, por que você comprou esse peixe? Isso é importante, porque, cara, durante muito tempo, eu comprei peixes que não tinha nada a ver com a minha fauna. Eu comprava peixes de água ácida para colocar em água alcalina. Comprava peixe de água alcalina para colocar em água ácida. Colocava peixe dócil com peixe agressivo. Peixe dócil com peixe carnívoro. Comprava peixe pequeno para colocar com peixe grande. Então, se a pessoa não tiver devida orientação do que a gente chama de ficha técnica, você complica a vida do peixe, que vai ter uma vida curta, e complica também a vida do aquarista, cara. Então, a ficha técnica é muito importante quando se trata de aquarismo. Então, Flowerhorn é um ciclídeo, embora seja híbrido, porque os seus pais são ciclídeos. Ele é composto, né, conformado a partir de pelo menos cinco ciclídeos, mideville, redeville, trimaculato, cispilo e papagaio. É um peixe que geralmente vive sozinho, mas tem muita gente criando Flowerhorn comunitário e fica lindo, fica maravilhoso. Tem pessoas criando Flowerhorn, 2 machos no mesmo aquário. É difícil conseguir, mas quando você pega 2 que o temperamento bate, eles vivem bem. O pH aqui eu ajustei, porque muitas tabelas dão de 6,4 a 7,5. Então eu ajustei no meio, tá? 6,8 a 7,2 é o que eu uso aqui. A temperatura de 24 a 28, todavia, para caráter de reprodução, é importante você elevar um pouquinho a temperatura, nós já vamos entrar no assunto. Vini, nós estamos há quanto tempo no ar? Só vai controlando a gente aí? 36 já, né? Vamos avançar aqui. E aí, pessoal, você tem todos os outros detalhes, ok, todos os outros detalhes que são importantes, questão do nível de metais dissolvido na água, que é dureza, moleza, maciez da água, expectativa de vida, manutenção, a complexidade e o tamanho dele, porque se você tem um peixe pequeno, um aquário pequeno, você tem que saber que ele vai crescer e você vai precisar de um aquário maior. Por isso é que existe a ideia do aquário ideal, ok? Então, aqui você vai falar sobre alimentação, sobre o dimorfismo, como sexar, mas é um assunto para outra aula, nós vamos pular isso aqui agora, como que eles se reproduzem, e aqui, então, enfim, eu acho que é a cereja do bolo do nosso encontro, e eu queria gastar a próxima meia hora falando sobre o aquário ideal, os equipamentos, certo? E o cenário de reprodução. Aqui, pessoal, vocês vão receber... Opa, manda, Theo. Abre o microfone. Tá pegando aí? O áudio? Fala, por favor, também do aquário ideal para os alevinos. Legal. Beleza? Vamos lá.
Pessoal, vocês vão ver que, antes de mais nada, eu respeito a condição e a realidade de cada um de vocês. Embora nós tenhamos uma ideia de mundo ideal, existe a ideia do mundo real. Quem já ouviu falar no mundo real? Né? Mundo real. Uma coisa é o mundo ideal. O mundo ideal é o mundo sem Covid. Mas qual que é o mundo real? É o mundo com coronavírus, certo? Usando essa analogia que terrível, de terror, eu quero dizer o seguinte. Eu sempre pergunto para quem quer aprender, o que você tem em casa? Qual é o seu aquário? Qual é o seu equipamento? O que você possui? Legal. A partir dessa condição, desse conhecimento, a gente vai trabalhar. Mas o que eu vou falar aqui hoje é o que eu desejo, o que eu acredito, o que eu faço, na maioria dos casos, como mundo ideal, tá bom? E isso envolve também, Theo, a questão dos alevinos, tá bom? Beleza? Vamos mandar ver, então. Qual é, afinal, o aquário ideal? Qual é o aquário que eu preciso? É de 50, de 100, 150, 200, 300 litros? Eu vou eleger um tamanho aqui. O aquário de 200 litros. O aquário de 200 litros é importante. Eu vou explicar por quê. Primeiro que é um aquário fácil de se encontrar. Qualquer loja que você for, vai ter o bendito aquário de 200 litros. É padrão. É aquele de 1 metro por 40 por 50. Você vai encontrar ele na maioria das lojas, pelo Mercado Livre, na OLX, pessoas se desfazendo, vendendo, trocando. Aquário de 200 litros. É um aquário muito bom, com um tamanho muito legal, para você iniciar o seu processo de reprodução. Mas, Marcelo, eu tenho um de 100, dá? Eu posso afirmar que dá, porque eu já tirei cria em aquário de 100 litros. Marcelo, eu tenho um de 70, dá? Dá, cara, dá, porque eu já tirei em aquário de 70 litros. Agora é o seguinte, eles entram 2, mas quando sai tem 400 lá, 300, 200. E aí, você vai fazer o quê? Com um aquário de 70 litros, de 50, de 100 litros. Então, vamos entender o que é ideal e o que é real e o que é necessário. Eu também preciso falar para vocês o que é necessário fazer para ter sucesso e para conseguir levar a sua cria do absoluto zero, né? Casal, desova, eclosão, desenvolvimento, engorda e uma possível soltura ou venda. Bom? Então, para mim, o aquário de 200 litros é o ideal. Se você tem aquário menor, não se preocupe. Nós vamos trabalhar não só com o ideal, mas com a questão real. Ok? Beleza? Quais são os equipamentos para quem deseja reproduzir? Estou falando de ideal, mas existe também a vida real. Marcelo, o que eu preciso para reproduzir? Você vai precisar aquários de esponja, tá certo? Filtros de esponja. Tem 2 modelos aqui interessantes que funcionam com aerador. Olha lá, o aerador. Eu tenho o aquecedor termostato, que eu quero controlar no nível que desejar, não é só um aquecedor que aquece a água, eu controlo a temperatura, e eu tenho os medidores para ter segurança que aquele ambiente é um ambiente adequado para a criação daquele peixe e para o desenvolvimento dos seus alevinos. Então, você precisa de, no mínimo, ter isso aqui. Marcelo, mas eu não tenho filtro de esponja, consigo? Consegue, cara, mas você vai ter mais trabalho. Se você tiver um hang-on, você tem que pôr coisa na ponta, pôr uma esponja, a esponja satura, para de puxar, você põe perlon, enche de sujeira, uma loucura. Você tem aqueles de filtro interno, ele é muito forte, os alevinos vão ficar rodando. Dá, cara, dá porque a gente dá um jeito. Envolve o perlon, sabe, no filtro interno, cara, mas é uma loucura, tá bom? Você quer ter tranquilidade, fazer o processo fluir? Tá aqui. Filtro de esponja, aquecedor, aerador e medidores. Falar que você vai poder usar para todas as suas procriações. Muito bem lembrado. Você compra um e você usa para todos, tá bom? Legal? Beleza? Vai ficar muito mais claro quando a gente falar agora no próximo take, na próxima etapa, sobre os cenários de reprodução, o porquê que o aquário de 200 litros é melhor, por que ele é melhor e por que ele é mais adequado, embora eu consiga fazer isso em outros. Eu vou chegar até aqui agora. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Na verdade, seria um parênteses. Eu não sei se todo mundo sabe, você comentou aí a respeito do aquecedor, né? Eu acho que vale ressaltar a importância
da potência, né, de cada termostato proporcional ao volume de aquário, né? Muito Volume bom, de água, no caso. muito bom, Flávio. Obrigado pela sua intervenção. Corretíssima a sua colocação. Deve-se levar em consideração 1 watts por litro. Portanto, um aquário de 200 litros, um termostato de 200 watts, ou 200 watts. É sempre 1 watts por litro. Sendo assim, se eu tenho um aquário de 100 litros, é um termostato de 100 watts. Lembrando o seguinte, que se eu tiver um pouquinho a mais, um pouquinho menos, o termostato regula a temperatura. Mas termostato é eletrônico e também queima, também quebra. Se você colocar um termostato de 200 watts num aquário de 100 litros e ele estourar o termostato, você vai cozinhar os seus peixes, é um problema. Então, se você tiver um menor, é mais aconselhável do que um maior. Pode falar, Theo. Eu ia falar aqui que eu uso sempre mais que a litragem do aquário por gastar menos energia. Tipo um de 300 watts no aquário de 200 litros. Ele aquece mais rápido e ele vai desligar mais rápido. Aí ele vai permanecer quente ali. Ok. Então, nós estamos levando outra coisa em consideração. Você está pensando em economia de energia. 300 vai, então, legal, tá certo, tem que pensar no bolso. Né? Eu tô com 10 aquecedores ligados aqui, você pode imaginar a situação? 500, 300, 200, tá uma loucura aqui, cara. Eu preciso, eu preciso arrumar o trabalho. Mas vamos lá. Mas é um risco que você corre, porque 300 watts pode levar a temperatura do seu aquário bem acima do que os seus peixes podem suportar, e aí você pode ter um problema. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. Mas se acontecer, tá certo? Pode ser que estoure a temperatura e vá além daquilo. Porque é o seguinte, se ele quebra o termostato, ele aquece sem parar. Ele perde a estribeira. Então, 300 watts, você pode talvez até ferver a água, em alguns casos. Estou exagerando aqui, tá bom? Estou exagerando. Marcelo, Fala, Masuel. só uma duvidazinha. Se o meu aquário for sexto vidro, tiver o SAMP lateral, o SAMP traseiro, como o pessoal usa muito, eu Certo. preciso colocar ainda mais esponja, alguma coisa, ou é o suficiente estando o Então, de SAMP traseiro lateral? o sexto vidro, pessoal, quem não conhece aquários com sexto vidro, é aquele com bota infinita, né? Que é a bota absoluta, né? Queda absoluta. Vai de um lado ao outro do aquário e a água cai inteira, não é isso, Masuel? Isso aí. Beleza, obrigado. Então, o que acontece? Quando você vai reproduzir, o ideal é você desligar o SAMP, desativa o SAMP. Você pode deixar a bomba rolando lá dentro mesmo, sabe? Mas você tem que usar o filtro de esponja, porque senão os alevinos vão descer. Então, você pode ter um problema. Quando os peixes começarem a nadar, eu vou explicar o porquê disso, porque a minha sugestão é tirar os pais e deixar os alevinos. Embora tenha um criador que tira os alevinos e deixa os pais. Eu vou explicar os riscos que você pode ter com essa escolha aí. Mas se eu tenho um aquário como o seu do sexto vidro, ou eu, de repente, adquira outro, porque esse deve ser o seu principal, ou eu desligo o SAMP e coloco lá o aerador com o filtro de esponja, tá bom? Beleza, parâmetros. Nós já sabemos qual é o parâmetro adequado para o Flower Horn, 6.8 a 7.2. Só que a temperatura, em vez de ser de 24 a 28, eu vou aquecer o aquário um pouco mais. 28 a 30 graus. Para a reprodução, eu aumento um pouco a temperatura para melhorar, deixar o ambiente mais confortável e convencer a fêmea de que ela pode desovar naquele ambiente. É só a temperatura, Marcelo, que vai estimular? Não. Todo o ambiente, toda a sistemática que nós vamos falar agora vai estimular. Eu já disse para vocês que tem maneiras químicas de estimular o peixe a desovar. Fabricantes de peixes de corte utilizam, por exemplo, esses estimulantes para fazer com que o peixe desove e ele tenha crias o ano inteiro. Não é do que nós estamos falando. Nós vamos estimular de maneira natural. E eu vou explicar para vocês agora. Preparem-se, apertem os cintos, por favor. Todo mundo aí de cinto apertado, afivelado. Nós vamos acelerar agora, hein?
Nós vamos pisar no acelerador aqui. Vou acionar o nitro. Agora, tudo que vocês queriam está na próxima página. Deixa eu ver a carinha de vocês. Deixa eu ver. Ó, o Vitor ali olhou. Legal. Beleza. Vamos lá, pessoal. Cenário de reprodução. Isso aqui, irmão, ó, não é uma coisa que eu só vi na internet ou pesquisei no livro. Não. Eu faço isso aqui, eu uso isso aqui funciona. É mais do que eu vi, é o que eu fiz, é o que eu pratiquei. Eu posso afirmar para vocês que se vocês desenvolverem um protocolo, um procedimento, um processo e respeitarem isso, vocês vão fazer isso de maneira muito prática. Hoje, essa semana eu desrespeitei um processo. O que aconteceu? Perdi tudo. Os peixes comeram, o macho bateu na fêmea. Perdeu os alevines e quase perdi a fêmea. Por que isso aconteceu? Porque eu não respeitei o protocolo. Eu não levei em consideração uma rotina, uma tarefa do meu processo. Então, pessoal, o que eu queria? Eu queria fazer um vídeo do pai e da mãe com os peixes. Mas, infelizmente, eles não queriam que fosse assim, né? E eu respeito. E isso é legal, que é uma coisa que você tem falado desde o começo do curso, de testar. Exatamente. Tem que testar. Por mais, pode até pensar, nossa, que amadorismo. Não. Você testou, você correu atrás, você quis ver se dava para fazer isso, para poder mostrar para o pessoal, né? Como você disse, você queria filmar. Mas é isso que acontece, né, pessoal? E eu já perdi, viu, Vini? Já perdeu algumas fêmeas aqui, só deixando elas livres com o macho no aquário. Não deu certo. Às vezes você tira uma cria, tira duas crias, na terceira o cara mata a fêmea porque você deixou ela junto. Isso já aconteceu comigo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, agora, eu acho que é um pouquinho mais do que vocês realmente estavam querendo ver, esperando ver. E vamos lá. Essa é uma técnica chamada de divisória simples. Divisória simples, tá bom? Muita gente usa um único prato para fazer, estimular. E é legal o seguinte, a Dani sempre fala, Marcelo, mas você põe o prato e o peixe desova no vidro. Eu mudo o prato de lugar, desova no vidro. Ela faz as titicas no prato, mas a desova é no vidro. Olha, geralmente, eles vão optar por uma base porosa, por uma base em que seja mais fácil colar o ovo. Tá certo? Embora, cara, esses ovos tenham uma cola muito... Já vai, Flávio. Uma cola muito potente para colar embaixo d'água. Só para vocês terem uma ideia, né? Já tentaram colar alguma coisa embaixo d'água? Não dá, cara. Não dá. Então, os ovos têm uma tecnologia extraordinária que eles conseguem colar embaixo d'água. E quando a superfície é porosa, vocês podem ver, a Dani está tendo dificuldade porque os flowers dela só desovam no vidro. Uma das fêmeas desova no vidro. Mas a grande maioria, quando coloca um prato, o peixe já vai lá e já começa a morder, já começa a fazer asepsia, limpar aquele ambiente. Correto? Essa é a divisória simples. A divisória simples. Não tem passagem, você fecha, só passa um pouquinho de água para não, né, para a oxigenação passar. Então você vê o macho de um lado, a fêmea do outro, o aquecedor no meio, o aerador, tá tudo funcionando. Tá aí? Divisória simples, tá? O que você tem que fazer? Você pode ter duas divisórias, uma escura e uma transparente. Deixa a escura e a transparente. De vez em quando você vai lá e tira a escura e deixa os peixes se verem. Vão começar a se bicar pelo vidro, vão começar a seguir pelo vidro, vão para frente, vão para trás, vão seguir e vão voltar para os pratos. Se a fêmea começar a morder o prato, limpar o prato, sabe? Ficar ali limpando aquele ambiente, isso é um sinal de que aquele lugar possivelmente vai ser o lugar onde ela vai desovar, beleza? Vamos continuar esse assunto olhando para um outro cenário. Posso só aplicar o conhecimento aí que a gente aprendeu até agora? Pode falar. Aí, no caso da foto, seriam 2 EZ, correto? Perfeito. Obrigado, Flávio. Sim, 2 EZs. Exatamente. Uma fêmea com dupla floorline e um macho. É isso aí. Obrigado, Flávio. Vamos lá. Opa. Estou pegando o lugar errado. Olha isso aqui agora, pessoal. Ó, não é duas fêmeas, tá? É a mesma fêmea, só que eu pus ela em lugares diferentes. Qual é o nome dessa técnica aqui? Essa aqui é
a dupla divisória aberta. Dupla divisória aberta. Vocês percebem que na maioria dos casos, não é sempre assim, mas na maioria dos casos, o macho é bem maior que a fêmea? Na maioria dos casos. Eu tenho fêmeas parelhas com os machos aqui. Algumas fêmeas. Se o macho não tomar cuidado, a nova fêmea que eu pus com aquele canfo azul que bateu no anterior, ele vai tomar cuidado agora, que eu pus uma fêmea bem grande lá. Se ele vacilar, ele vai ver. Vamos ver. Então, olha só que legal, pessoal. A divisória dupla aberta dá mais liberdade para os peixes, principalmente para a fêmea. Observe que no primeiro caso aqui, Vini, ó, aqui, ó, a fêmea, ela pode passar entre o vidro. Então, quando ela sentir segurança, ela vai lá, morde o pratinho. Se o macho vier, ela vai, passa pela divisória. E o macho não consegue passar, porque a abertura, ó, é bem pequenininha. Só passa a fêmea. Quando o cabeção vem passar, ele não consegue passar, entendeu não? Deixa eu ver aqui, isso, ó. Então você tem uma divisória aqui, aí, ó. Bem pequenininha. Só passa a fêmea. O macho não consegue passar ali. Então a fêmea está ali olhando ele. Quando ele relaxa a bola, baixa a bola, ela vai lá e limpa o prato. Aí ele vai ver se tem ovo lá. Aí volta. Toda vez que ela se sente acuada, o que ela faz? Ela vai para a abertura e se esconde atrás da placa, atrás da divisória. Então, esse tipo de técnica dá mais liberdade para a fêmea, e é o tipo de técnica que, entre aspas, você pode soltar e dormir. Uma vez que a fêmea sabe qual é o caminho de fugir, você tem mais tranquilidade. Eu sempre vedo, tá? Depois dessa, agora que eu tentei fazer um vídeo e perdi minha ninhada, tudo bem. Mas eu sabia desse risco. Essa aqui você pode ficar tranquilo, você pode fazer outras coisas, porque a fêmea sabe qual é o caminho de fugir. Alguém já tinha ouvido falar na técnica de divisão dupla com abertura? Alguém já tinha ouvido falar? Eu já tinha ouvido falar já. Legal, Flávio, legal. Na verdade, eu até aplico de uma maneira um pouco diferente, não uso as divisórias, né? Eu uso esconderijos onde a fêmea vai e o macho não consegue entrar, entendeu? Beleza, beleza. Pedras, rochas, vasos. Tem a mesma ideia, tá? Tem a mesma ideia, tá bom? Muito legal, Flávio. Então, essa aqui, a divisória simples, intransponível, é a mais comum. Essa outra aqui é já um diferencial, nem todo mundo conhece, mas tem muito a ver com o que o Flávio falou, que é esconderijos que dão à fêmea condição de sair e voltar quando sentir segura. Vamos lá, pessoal. Ó, quero ver todo mundo acordado aí, pelo amor de Deus, hein? Vamos deixar sozinho aqui com o Vini, hein? Por favor. Segura aí, Masuel. Segura a peteca aí, cara. Não se preocupa não, que o sono tá longe, filho. Tá, beleza. beleza. Ó, essa... A Dani falou aqui, ó. Sim, falam aqui não, porque as fêmeas lá são maiores. Então, no seu caso, o Dani e Ralph, nós vamos ter que usar esse caso aqui ou a divisória simples. Isso aqui é a gaiola de proteção. Não precisa necessariamente ser redonda, pode ser quadrada, triangular. É que a redonda facilita muito mais o nado do peixe. Interessante, tá? Então tá aqui. Você tem 2 pratos, pode ser um só, se você preferir. Eu gosto de colocar 2 pratos, 3 pratos. Eu gosto de dar possibilidade para o peixe. Eu coloco lajota, eu coloco bloco, eu coloco prato, eu coloco um monte de coisa. Eu preparo mesmo uma lua de mel dos peixes, entendeu? Então, escolha que tipo de cama vocês querem utilizar, que tipo de movimento vocês querem fazer. Então, essa aqui é a gaiola de proteção com pratos de argila, a fêmea completamente segura, tá bom? Completamente segura. E quando você vê que ela está limpando o prato, o ovipositor baixou de fato, já ralou que tinha que ralar o prato, está brilhando, já areou o prato de argila, tem fêmea que consegue arear o prato de argila, você faz o quê? Você tomba ela. E aí observa, aí você tem que estar perto ali para ver se o macho vai agredi-la, se ele vai acompanhá-la no processo de desova, e aí são outras coisas que nós vamos abordando aos poucos e com cuidado, a fim de que ninguém perca nenhum peixe,
todo mundo consiga e obtenha êxito nesses processos, porque uma vez agora que nós tenhamos passado essas técnicas aqui, eu vou querer acompanhar vocês no particular, quais delas vocês vão optar. Marcelo, eu já tenho macho e a fêmea, vou fazer minha tentativa. Então tá bom. Então vamos pôr no aquário, vamos fazer divisória simples, vamos fazer divisória dupla, vamos fazer gaiola, ou vamos fazer esconderijo, como o Flávio falou. Qual vai ser a técnica? Essa aqui. Então nós vamos preparar os parâmetros, vamos melhorar a temperatura, vamos começar a alimentá-las de maneira diferente e mais abundante. Vamos inserir outras coisas no cardápio, porque a ideia é o quê? É fazer com que eles digam para eles mesmos, pessoal, aqui é o melhor lugar para desovar. Porque esses peixes, sejam os híbridos ou os peixes naturais, quando eles estão na natureza, eles não desovem em qualquer lugar, não desovem em qualquer condição. Eles vão escolher um lugar, vão fazer um buraquinho. O ciclídeo é assim, ó. O ciclídeo vai lá, faz um buraco, bota os ovos ali e fica ali, ó. Quando os peixes nascem, eles vão seguindo junto. São peixes protetores. Eles têm sentimento de paternidade. Ok? Então, essa aqui é a gaiola de proteção. Tudo que eu estou mostrando para vocês, não precisa comprar, dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa de boa, tá bom? O terceiro, não consegui encontrar outros elementos, mas é o que o Flávio falou. O quarto aqui são os esconderijos de cascalho. Nesse caso, seriam rochas mesmo, que você cria obstáculos, onde a fêmea consegue entrar, vasos com entrada pequena, onde só entra a fêmea. Então, tem vários fatores. Às vezes, eu evito essa técnica aqui, eu vou explicar por quê. Porque depende do lugar, ela pode desovar nesse lugar. Ela pode se sentir tão acuada pelo macho, às vezes, que ela resolve desovar no lugar onde o macho não consegue entrar. Se ela desovar numa divisória, eu tiro a divisória, o macho vai lá. Se ela desovar na gaiola, eu tiro a gaiola, o macho vai lá. Agora, se ela desovar na pedra, eu não vou poder fazer muitos movimentos. Mas é uma técnica também muito utilizada e tem muita gente que tira muita cria dessa forma também, tá bom? Então, pessoal, a priori, a nossa reunião de hoje seria mais isso aqui, ok? Nós falamos sobre a diferença entre Zezé e Canfa, as diversas nuances, como surgiu o peixe, as hibridações, falamos sobre classificação, quais são os pontos de cada um desses peixes que eu preciso olhar, observar, para saber se ele é um Zezé ou se ele é um Canfa. Falamos sobre aquário ideal, falamos sobre técnicas e cenários de reprodução, falamos sobre parâmetros, e agora eu gostaria de abrir para vocês falarem um pouquinho, perguntarem, dialogarem, dividirem experiências nos próximos 10 minutos para a gente encerrar a reunião de hoje. Um de cada vez. Eu estou só de telespectadores. Como eu disse, para ciclistas aí, para Florhorn, eu sou novato, estou aqui para aprender mesmo. Então, vou ficar de ouvinte. Legal, obrigado, Mazoel. Você é muito importante, cara. Obrigado por estar com a gente aqui. Rafa, quer fazer alguma pergunta? Aproveitar, está chegando agora também. O Rafa já trabalhou com reprodução de outros animais e agora está no mundo Florhorn também. Amigo nosso de longa data, representando a Baixada Santista. Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, Rafa? Ô, Marcelo, igual o nosso amigo Emanuel, ele está entrando agora nesse ramo aí, já só tem que aprender, viu? Olha só, saiu pela tangente. O Rafael tem bastante experiência, viu, pessoal? Ele está escondendo ouro aí, viu? Mas obrigado, Rafa. Bom ter você com a gente aqui também. Fez toda a diferença a sua chegada. Eu espero que a gente consiga desenvolver nos próximos dias a partir desse momento. E agora eu vou começar a passar algumas outras coisas para vocês. Eu vou voltar rapidamente aqui enquanto o pessoal vai. Opa, estou revelando coisas aqui, poxa. Vocês não viram nada, hein? Vocês não viram nada. Ó, vamos voltar aqui rapidamente. Marcelo. Pode falar, Manuel. Manuel. O nosso do Rafa aí, tipo, ele criou, mas eu também já reproduzi gupis, espada-lira, já reproduzi também, certo? Aí, mas assim, não tem nada a ver com a parte de ciclismo, é totalmente diferente. É novato, a gente está começando. Como eu disse, eu adquiri
um Fly-Horn o ano passado com o Rick, né, lá da Paraíba, e me apaixonei. Me apaixonei pelo Fly-Horn e agora estou querendo ingressar na nova jornada, né? Vou adquirir outro, estou aqui no Espírito Santo há pouco tempo, vou montar um aquário, vou adquirir Fly-Horn e quero seguir com a reprodução. Legal. Sou VIP, estou aqui para aprender. Vamos lá. Tamo junto, viu, Masuel? Pode contar com a gente. Assim que cada um de vocês tiverem com os seus peixes, porque não dá para fazer reprodução só com macho, só com a fêmea, tem que ter um casal. Uma vez que a gente defina o casal, nós temos que entender que, por ser um peixe híbrido, o macho pode apresentar deficiência, esterilidade, ele pode ser infértil, isso pode acontecer. Nas fêmeas são mais raros os casos de infertilidade ou esterilidade, mas também pode acontecer. Então, mesmo depois de esperar uma semana, um mês, 3 meses, às vezes, tem casos aqui que eu quero tirar uma cria, espero às vezes 90 dias, até a fêmea, até mais, tá? A fêmea desovar para o macho ir lá fecundar, e aí tem vários problemas. No nosso próximo encontro, eu posso abordar as várias problemáticas que vão falar muito daquilo que vocês vivem no dia a dia de reprodução. Mas é importante que cada um de nós, depois no particular, diga, Marcelo, eu já tenho uma fêmea, preciso de um macho. Eu posso indicar várias pessoas que vendem peixes, eu mesmo vendo alguns peixes, não tenho tantas matrizes assim, são juvenis, mas nós podemos engordar esses peixes, tanto fêmea quanto macho, e uma vez que todos tenham seus casais, independente do tempo, nós vamos começando a fazer os processos com cada um de vocês, e eu vou começando novos grupos nas primeiras fases e assim por diante, tá? Marcelo, legal? Pode falar, Rafa. Uma coisa que eu te pergunto. Pode falar. Deu uma travadinha, hein, Rafa? Ok. Ó, cavalo, a gente procura. E, Rafa, você pode repetir? Deu uma travadinha. Eu vou pedir pro Rafa desligar o vídeo. Desliga o vídeo, Rafa, e deixa só no áudio. Tá bom, tá ouvindo agora? Perfeitamente. Poxa, travou outra vez, Rafa. Qualquer coisa, Rafa, pode escrever no chat também. É porque é muita coisa para ele falar? É. Ô, Rafa, se você quiser mandar um áudio aí no WhatsApp, tá fácil aí? Eu falei assim para você que eu Ok. Marcelo, começou a chover aqui, foi por isso que deu uma travada. Perfeito, mas eu ouvi agora que você tô ouvindo você agora, pode falar. Tá, eu tinha te perguntado no particular, em relação à genética, né? Porque... Certo. Ó, embora o áudio do Rafa esteja picotando, se você me permitir, Rafa, eu vou responder para eles aqui. Que eu já entendi a questão. Ok. Então vamos lá, pessoal. O que o Rafa quis dizer aí, tá? Ele era criador de cavalos, e todas as vezes que você vai desenvolver uma criação de cavalo, você tem que levar em consideração várias atenuantes, várias nuances. A conformação, a questão muscular, a questão do comportamento, a questão da cor, a questão da pelagem. Então, cada tipo de cliente tem uma necessidade específica para o uso do cavalo. Então, se você quer atingir certos mercados, você precisa desenvolver cavalos com aquelas características específicas. É de corrida, é de salto, é de caminhada, é para cavalgar. Então, seja qual for o objetivo para o qual o cavalo será usado, você precisa produzir cavalos com aquelas características. Certo, Rafa? Certo, correto, é isso mesmo. Perfeito. Na questão dos peixes, é muito parecido, Rafa, tá bom? É muito parecido. Se você tem peixes de baixa qualidade, e lembre-se, pessoal, para mim, o importante é o que você tem, é o que você gosta. Se você quiser tirar peixe cria com esse peixe, nós vamos fazer, tá bom? Não há nenhuma proibição. Agora. A questão, assim, que é cruzar com um parente próximo. Você falou que, no caso, o peixe não tinha esse problema de genética, né? Isso, não são todos os peixes que não tem, tá bom? Eu tirei crias aqui, por exemplo, de Acará severo Red Spotted, e nesse caso tinha.
Quando há consanguinidade, os alevinos crescem muito fracos e morrem com facilidades. Tem deformações, eles nascem com intestino fraco, eles nem todos vingam. E os que vingam não são tão interessantes. Então, é melhor você pegar de famílias diferentes, ok? Consanguíneo, nesse caso, é problemático. No caso dos flower horns, eu tenho tirado cria entre os irmãos e não encontrado problema. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é uma regra. Eu tiro cria aqui de consanguíneos sem problema nenhum. Viejas, tiro de consanguíneos, não tem problema nenhum. Viejo com viejo, irmão com irmão. Só não tiro irmã com irmã. Irmã com irmã não rola. E irmão com irmão também não rola, porque eles não conseguem fazer a fecundação. Agora, a irmã com o irmão, sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O que mais, pessoal? Para a gente fazer o desfecho aqui. Alguma outra dúvida, pergunta? Ó, o Theo, por exemplo, já tirou sua cria, certo, Theo? Sim, tirei, tem bem uns 400 filhotes aqui. Tá crescendo. Cara, se 15 pessoas vezes... Vou falar metade, vezes 200, nós vamos povoar o Brasil inteiro com o flower horn aí, cara. Mas legal. Me diz uma coisa, a experiência, a Artêmia, como que tá essas coisas? Como que tá sendo a sua experiência inicial? Depois que começou a fazer a mentoria, o curso? Tá tudo ok, tá tudo ok. O negócio lá que você falou lá sobre eclodir os ovos de Artêmia, nossa, bacana, os peixes gostam pra caramba, fica de barriga bem cheia, da hora, fica gostei. Vermelhinha, né? A barriga fica vermelhinha. Sim, sim. Rapidinho eles enchem a barriga. Legal, legal. Já tem até que comprar mais. Maravilha. Depois eu vou mandar o link de novo para vocês, um cara lá do Rio Grande do Norte tem Artêmia de qualidade, tá? E eu não ganho repasse não, fica tranquilo. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Por que o aquário de 200 litros é um aquário importante e eu considero ele como ideal? Eu prefiro, uma vez que o peixe acasale ali dentro daquela água, daquele aquário, daquele parâmetro, daquela temperatura, eu prefiro tirar os pais e engordar os alevinos num aquário de 200 litros. Eu vou conseguir levar esses peixes até 60, 70, às vezes 90 dias dentro daquele aquário. Depende do caso, tá bom? O ideal é que com 50 dias você divida no meio e põe em outro aquário de 200 litros. Ou numa caixa d'água, por exemplo, ou num tanque. O Heloísio tem uma experiência diferente. O Heloísio tem muitos aquários, cria jumbo para todo lado, tem caixa d'água, tem um cara... Rapaz, ele é parecido com o Jorge Souza. Tem aquário para todo lado em casa. Eu não sei como ele consegue criar tanto peixe, né? Mas o Heloísio, por exemplo, ele remove os alevinos e leva para um outro ambiente. Não tem problema nenhum. Se ele está tendo sucesso nessa técnica e se ele prefere fazer isso, ok. Mas quando você tira o alevino do ambiente, você assume o risco de choque de temperatura, choque de pH. Você corre o risco. Certo, Heloísio? Põe o áudio aí. Liga o som aí, Lúcio. Fala aí pra ele que não tá dando pra ouvir. Tem que pôr o áudio aí, Luiz, o áudio. Aperta no microfonezinho. Tem um microfone na sua tela. Vê se você tem que soltar aqui, não, né? Não consigo. Não consigo. Ok. Se o Luiz conseguir, a gente vai encerrar aqui a nossa reunião de hoje. E a partir de agora, eu vou esperar vocês me procurarem. A próxima reunião já está marcada. Aí, conseguiu, Luiz. Pode falar aí, Luiz. Depois a Daniela e o Ralf. Quando eu faço esse trabalho, eu tiro a própria água do aquário, que é onde eles nasceram, e encho o aquário tipo uma maternidade, né? Um berçário. Perfeito. A mesma água eu tiro e coloco uma vasilha também, imerso ela, encho com água e boto o pratinho dentro. Eu retiro com a água o pratinho também e coloco já dentro. É como uma espécie de transplante, eu não mexo com outra água, é a mesma água. Perfeito, entendi isso. Você pega o novo aquário, enche com a água do aquário onde ele nasceu,
retira o Isso. prato lá de dentro de um balde, enfia o balde lá, tira. Tem todo um trabalho aí para evitar que ele tenha acesso ao oxigênio, né? E para Isso. evitar que tenha algum tipo de choque de temperatura, pH. Legal, beleza. Tá dando certo, não tá? Tá dando bem. Beleza, show de bola. Da Fico última vez feliz. agora foi filhote que eu não tô dando conta. Cara, o Heloísio também tirou cria com vários alevinos. Ele acabou de receber o macho lá do Jorge, o bichão já galou, não foi? Foi, isso mesmo. Bonzão, Tá filho vendo? macho. Legal, legal. Show de bola, pessoal. A última participação do Ralph e da Dani aí. Marcelo, tá Manda aí. escutando? Perfeitamente. Você tá em Bauru, né? Isso. Cara, eu te escuto perfeitamente como se você estivesse aqui na minha frente. Não, ficou faltando só você comentar o depois do processo de separação dos alevinos um a um, né? Certo. Quais seria, então, o tamanho ideal, né? Uma litragem ideal para a gente começar a manter esses alevinos individualmente. Tá, legal. Ó, esse assunto, se você permitir, Ralph, quero tratar depois da sexagem, porque aí a gente vai tratar de mais detalhes, né? Nós vamos abordar na próxima aula o seguinte, as problemáticas, tudo que pode acontecer, né? Acidente, briga, tem um monte de coisa que pode acontecer. Eu estou formatando aqui já o material, e aí vamos falar também no processo de engorda. Olha onde está lá na tela, engorda, ó. Escolhendo o peixe, sexagem e estimulando o casal. Então, na próxima aula, vamos abordar mais 3 temas. Depois vem desova, eclosão e alimentação. Quando chegar na engorda, aí sim, engorda, seleção e multiplicando, tá vendo? Então, a seleção de espécime está mais relacionada à engorda. Então, eu vou olhar no peixe, vou identificar aquilo que eu vislumbrava quando escolhi o casal, né? Porque não é só colocar e tirar, pessoal. Se o meu objetivo é só colocar e tirar cria, maravilha. Pego qualquer fêmea, qualquer macho, coloco junto, respeito os procedimentos, os protocolos, vou tirar uma cria. Beleza, legal, show de bola. Agora, se eu quero obter resultados satisfatórios, diferenciados, que chamem a atenção das pessoas que vêm, diante daquilo que está presente e disponível no mercado, eu vou ter que escolher um macho específico, com uma fêmea específica, uni-los esperando o resultado. Quando os peixes atingem 3, 4 centímetros, eu já consigo visualizar os resultados. E aí eu começo a separar esses. Eu faço a primeira seleção, espero 30 dias, faço a segunda seleção, espero mais uns 30 dias, faço a terceira seleção. Esse é o suprassumo. Esses são aqueles que você tem que guardar uma parte para você e o resto você se desfaz. Mas é o melhor, é a nata da criação, tá bom? Aliás, tem geralmente em cada criação tem os que a gente chama de alfa. São os que mais comem, mais crescem, mais se desenvolvem. O Vitor, não sei se ele está com a gente ainda aí, mas o Vitor comprou o alfa da última ninhada do taroba, que é o tarobinha. Ele ficou com alfa. Esse peixe promete. Vocês podem ver que daqui uns 5, 6 meses, espero que ele tenha o mesmo cuidado que a gente tinha aqui, para que o taroba demonstre aí, com certeza vai ser um baita de um peixe lindo, com formação linda, corpo curto, coque enorme, esse tipo de coisa. Então, pessoal, ó, para não tomar mais o tempo de vocês, hoje a gente passou um pouquinho do nosso horário, mas na semana que vem, tá certo? Nós vamos divulgar a próxima aula. Se para vocês sexta forem o dia adequado, o dia ideal, possivelmente na sexta que vem a gente faça escolhendo o peixe ideal, sexagem de ciclídeos, estimulando o casal. Sexagem, eu sei que é uma coisa que todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, todo mundo quer aprender, todo mundo quer fazer a sua própria sexagem. E se Deus quiser, com a ajuda de Deus e do Senhor Jesus, nós vamos lançar conhecimento necessário para vocês poderem fazer isso. Tá bom, pessoal? Marcelo. Fala, Manzoel. Fala, um minutinho só. Tá. Você falou aí na Levinos, eu dei uma pesquisada, uma estudada breve sobre aquele nosso assunto que a gente tocou, sobre hormônio e feromônio. Sim. Se alguém aí achar algo diferente, você pode posicionar depois para dizer. O feromônio é mais para acasalamento entre macho e fêmea no cruzamento. Certo. E o hormônio realmente é o do crescimento.
No entanto, que tem rações com hormônio de crescimento Perfeito. e tem rações dadas com feromônio para estimular a sexagem, usar até em tilápias também, para escolher a sexagem deles. Que é justamente aquela dúvida que a gente tinha de hormônio e feromônio. Os alevinos, eles soltam o hormônio do crescimento, que inibe um ao outro mesmo. Perfeito. Obrigado, Manuel. Completou aquela dúvida que a gente tinha. Obrigado. Então, pessoal, estou ficando por aqui. Vini? Falou, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Depois a gente vai disponibilizar a aula lá no YouTube, né? E ajudem a divulgação. Aliás, eu não sei se essa aula a gente vai disponibilizar lá, né? A gente ainda vai ter que ver isso. Isso, vamos deixa a gente fechar aqui, fazer a edição necessária aqui, mandar ver, mas, tô feliz com todos vocês, um grande abraço, Marcelo, Vini, Alemar, e vamos se falando no grupo, e aí a gente segue. Deixe os seus comentários, por favor, no grupo Flower Horn Brasil, sobre a aula, deixe os comentários lá no Flower Horn Brasil no grupo, e vamos definir aqui uma hashtag, hashtag Mentoria Alemar. Quem puder lançar também vai ser bom. A gente vai colocar em todas as nossas mídias aí. Um grande abraço. Rafa, obrigado pelo seu comentário agora no chat aí. Um abraço, pessoal. Até mais, galera. Boa noite.